Paz e graça, queridos e amados irmãos, Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço, que Deus lhe dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de sucesso, uma semana onde você venha resplandecer a luz de Cristo na sua vida, uma semana onde você venha se encher do Espírito Santo, se encher da unção de Deus e se encher da graça de Deus. Amém? Queridos, o tema dessa mensagem é a chave da economia para o reino, ou do reino. Queridos, você sabe que nós estamos em uma pandemia, você sabe que nós somos pessoas que precisamos também exercer a nossa função administrativa e exercer o nosso conceito administrativo. Eu gostaria de dar aqui também da questão da semeadura, falar a questão sobre a semeadura. Eu gostaria de ler aqui um texto que diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 9. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A primeira coisa que você vai observar é que Deus ele dá uma chave. Deus ele dá uma chave. Cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza, mas sim com alegria. Quando você for ofertar na casa de Deus, quando você for semear na casa de Deus, quando você for trazer o dinheiro ao gasofilácio, ofertar ou fazer transferência, faça com alegria, queridos. Por quê? Porque é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. É melhor você ofertar do que receber. E a questão do dinheiro não significa que você vai ter a questão da quantidade. Jesus chegou certa vez e viu, Jesus observou, é uma cena muito inusitada e muito lúdica, né? No sentido assim de foge um pouco dos parâmetros de Jesus, em sentido de que Jesus fazia a cura, libertava, mas ele observou, ficou observando quem dava a oferta. E uma viúva, né, a pobre viúva, como diz a Bíblia, ofertou 2 moedas, né? E é como se fosse ali 20 centavos, e era tudo que ela tinha. E Jesus viu no coração dela que ela tinha ofertado mais do que aqueles que estavam ali. E com certeza tinha pessoas ricas, pessoas de condição de vida, pessoas estáveis, pessoas que tenham muito dinheiro. Só, queridos, que Deus não olha, não olha a oferta. A primeira oferta que Deus olha é o coração. Antes de Deus olhar a oferta, ele vai olhar o teu coração. Antes de Deus ir para a oferta, ele vai buscar o seu coração. Então, queridos, Deus não deve nada a ninguém. Nós já falamos isso aqui. Deus não deve nada a ninguém. Deus não está de olho na oferta, em dízimo de ninguém. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8. Agora, tem uma coisa. Se você dá a oferta, como diz, está falando, oferte com alegria. Não oferte com tristeza, não oferte com desânimo, não oferte com até mesmo pressionado, não, oferte com alegria. Se Deus colocar 1 milhão na sua vida, queridos, oferte esse 1 milhão com alegria. Às vezes a pessoa ganha 100 mil reais e vai ofertar lá 1.000 reais, sendo que a oferta dele é 10 mil reais. Claro que se ele não for dividir a oferta para outros lugares, né? Porque a oferta não se diz que tem um propósito para ofertar em um só lugar. Agora é necessário uma parte, a 10ª parte. Já viu pessoas falando aí que oferta é para... Não existe o termo oferta na Bíblia, o dízimo, não sei o que e tal. Mas tudo mentira, viu? Existe oferta sim, o dízimo sim. Para manutenção, como diz lá Malaquias 3:10, para manutenção da casa do tesouro, da igreja do Senhor. O pastor, ele tem família, o pastor, ele tem casa, o pastor, ele tem combustível para pagar, tem água e luz da própria igreja, tem o som da própria igreja, enfim. É um custo muito alto para você dar manutenção e colocar uma igreja para poder estar ativa. E muitas pessoas ignoram isso. Ah, pastor, mas teve fulano de tal que pegou o dinheiro da igreja e fez o que quis e ficou milionário. Aí é problema dele. Cada um vai dar conta de si a Deus, querido.
Eu vou dar conta de mim a Deus, você vai dar conta de si a Deus. Né? Se a pessoa pegou uma oferta, se um pastor ele pegou uma oferta ou um dízimo grande e usou a seu prazer, é problema dele e Deus. A gente não vai intrometer nesses aspectos, mas que é necessário ofertar, é necessário ofertar. E ele fala aqui algo interessante. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Ele fala aqui da oferta, uma direção. Alguém vai dizer que a oferta não tem valor, mas a oferta tem uma direção. Por exemplo, se eu oferto muito daquilo que eu tenho, eu vou colher muito. E se eu oferto pouco daquilo que eu tenho, eu vou colher pouco. Ora, se eu vou colher pouco, é porque eu semeei pouco. E se eu vou colher muito, é porque eu semeei muito. Então, a oferta não tem de valor, mas tem direção. Né? A oferta tem um valor, mas tem direção. Então, queridos, é necessário que você venha a ser para ter. Primeiro, você precisa ser um ofertante fiel, um ofertante alegre. E por que, queridos? É bem mais aventurado dar do que receber. É bem mais aventurado dar do que receber. Quando você oferta na vida das pessoas, quando você oferta na igreja, queridos, Deus faz coisas tremendas na sua vida. Deus desentulha apóstolos. Tem coisas que você não vai conseguir se você não ofertar. A verdade é essa. A verdade é essa. Esses são os princípios, querido, até dos mundanos, dos bilionários, a questão da doação. Eles vão dizer que não oferta, mas é uma forma de doação. E doação é você ofertar. Ora, se eu dou algo a alguém, eu oferto. Né? E para não ficar mais se prendendo na questão do dízimo, e muitos dos bilionários e milionários, o que é que eles fazem? Eles dão mais do que o dízimo. Ou seja, o dízimo é dessa parte daquilo que ele ganha. Eu conheço vários bilionários, milionários, né? Que ele dá o quê? Ele dá 30%, 40%, até, eu já ouvi até 90% como o dono da Colgate e dentre todas tantas empresas relevantes. Nos Estados Unidos, queridos, o nível de milionário é como se fosse normal. Tem cidade, a maioria das cidades dos Estados Unidos, né, não todas, mas a maioria, formado por milionários, pessoas que têm milhões e milhões na conta. Você vai ver cidades com 30 mil habitantes, né, com 20 mil habitantes, né, 90% é milionário, mas a pessoa vive de uma forma simples. Isso não significa que a pessoa é milionária porque a pessoa vai ser arrogante, não. Eu já falei disso aqui. A questão não é o dinheiro lhe ter, é você ter o dinheiro. E a questão, queridos, é princípio. Os Estados Unidos é uma nação que foi forjada, feita em alicerce protestantes, em princípios bíblicos, em princípios da palavra de Deus, em princípios que norteiam a palavra de Deus, e por isso tem um grande avanço na sua cultura, na sua finanças, seus projetos, propósitos. Não é à toa que é o país número 1 do mundo, porque é um país extremamente dizimista. É um país extremamente dizimista. Mas voltando aqui ao assunto, então quando você for ofertar, queridos, oferte com alegria. Oferte com alegria. Eu certa vez fui ofertar, eu tive essa instrução e eu fui ofertar uma quantia e Deus me colocou aquela quantia nas minhas mãos e eu fiz um plano. Eu quero ofertar com alegria, com satisfação, com gozo. Eu quero ofertar com toda a minha alma. E assim que eu ofertei, num mês, 3 meses depois, Deus mandou uma enxurrada de bênção. Deus mandou uma enxurrada de bênção. As portas se abriram. Eu entendi que o princípio para que todas aquelas bênçãos chegassem até a mim foi a oferta, foi o semear, foi o abrir mão. Então eu fiz algo extraordinário, conversando com um grande pastor amigo meu, que ele é mestre na área de finanças, e ele me deu essa luz, né, me deu essa direção, e algo foi tremendo, queridos, tremendo. Claro que eu continuo ofertando, já ofertei valores maiores, só que Deus tem propósitos, Deus tem maneira de trabalhar, Deus tem maneira de trabalhar na sua vida. Interessante que tem um texto que fala o seguinte, já li até esse texto aqui, lança o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 5, né, até com 7,
porque não sabe o dia de amanhã. Queridos, quem imaginaria o que nós estamos passando hoje, há um ano atrás? Quem imaginaria o que estávamos passando hoje, até no final do ano? Ninguém imaginava, querido. Ninguém imaginava que o mundo ia parar. E quantas pessoas tiveram a chance de ofertar, as pessoas tiveram a chance de abrir mão, as pessoas tiveram a chance de ser liberal e não fizeram, por mesquinhez, por negligência, por avareza, por mão de vaca, né, por miserabilidade. Quantas pessoas, queridos? Quantas pessoas? Então, a verdade é a seguinte, que você precisa ofertar, que você precisa ter o coração livre para ofertar, que você precisa ter o coração verdadeiro para ofertar, e seja um ofertante, querido, da casa do Senhor, e não somente da casa do Senhor, você oferte por exemplo, tem casas de recuperação, tem casa de asilos, né? Tem asilos, tem casas de velhinhos, né? Albergues, tem, enfim, mil uma maneira de você ofertar, mil maneiras de você ajudar alguém na própria igreja, enfim, em uma associação séria. Você pode ajudar alguém de alguma maneira, alguma família de alguma maneira, então tenha o seu coração sempre proativo para fazer o bem. Você pode ofertar em missões, em um grupo de missões, sério, né? Você pode ofertar, queridos, também para uma causa científica. Enfim, você pode fazer da oferta uma arma. E você sabe que a semente, queridos, já diz isso, semente ela é lançada e qualquer momento ela vai chegar até você. Ela vai chegar até você. Depois ela vai chegar até você depois de ser trabalhada. Porque Deus não deve nada a ninguém, queridos. Deus não deve nada a ninguém. Então, se você ofertou, se você lançou a sua semente, fique despreocupado, porque Deus ele não deve nada a ninguém. O homem sim, mas Deus não. Deus não deve nada a ninguém. Aí eu falo aqui no versículo 6. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância também se fará. Agora, uma lei para a colheita é você ter paciência. Porque às vezes o camarada ele oferta hoje, ele quer receber hoje. Ele oferta hoje, ele quer receber agora. Não. A oferta ela tem que, quando você semeia uma semente, o que é que vai fazer? O que é que ocorre? Você coloca água, fertilizante, e durante algum tempo, né, ela vai crescendo, 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 até frutificar. Então, esse crescimento pode ser 2 anos, 3 anos, de uma oferta que você deu lá atrás. Né? Tem gente que colhe oferta de 20 anos atrás. Tem gente que colhe oferta de 1 ano atrás. Tem gente que colhe oferta de 6 meses atrás. Eu conheço um pastor que colheu uma oferta de 2 anos atrás. Né? Ele ofertou para uma pessoa, a pessoa triplicou aquele valor e ele deu em mãos. Então, queridos, a oferta é algo que é maravilhoso, é algo que é fantástico, é um princípio do reino, é uma lei divina e é uma lei também que se estende para a lei natural. Quando você ajuda alguém, você vai ser ajudado lá na frente. Quando você abençoa alguém, você vai ser abençoado lá na frente. Então, portanto, queridos, não tenha no seu coração o êxito de ofertar. Oferte com amor, oferte com carinho. Pastor, só tem R$ 1. É esse R$ 1 que você vai ofertar, queridos. Pastor, eu tenho 50 centavos, apenas 50 centavos, mais nada do que isso. É 50 centavos que você vai ofertar com carinho, com amor. Se o dinheiro da sua oferta é 50 centavos, que oferte com carinho, com amor. Pastor, eu tenho 1 centavo, querido. Pastor, eu não tenho mais nada do que isso. Oferte esse 1 centavo com carinho, com amor. Porque amanhã Deus vai colocar nos milhares ou nos milhões, né, se assim for a sua vontade. Porque quem fiar um pouco, Deus vai colocar sobre muito. E quando eu falo milhares ou milhões, não falo a questão apenas de você ter dinheiro nessa quantidade. Não, não é isso. Mas Deus vai colocar responsabilidade tremenda nas suas mãos, vai colocar pessoas para você cuidar, vai colocar projetos maravilhosos, vai colocar inspiração que vale que dinheiro nenhum compra. Vai colocar iluminação que dinheiro nenhum compra. Vai colocar revelação na sua vida que dinheiro nenhum compra. Visão que dinheiro nenhum compra.
Então você precisa entender esse princípio e até sua alma faz bem. Eu já falei aqui, queridos, que é a única forma de você derrotar um demônio chamado Mamon, um principado que governa segurando as finanças das pessoas, né, colocando, além da finança, porque o Mamon, ele trava finanças, e da finanças ele vai para outros aspectos das pessoas. Ele não só fica nas finanças, né? Então, o Mamon, ele destrói a vida das pessoas, ele vem com outros espíritos, mas a porta da entrada é ele, porque se você só vence Mamon quando você abre mão daquilo que Deus manda você abrir mão. Do dinheiro, das finanças, você ofertar, você dizimar, você ser liberal, você ser, ofertar com amor, entendeu? Você ser um homem liberal. Então, aí você vence esse espírito maligno, aí você vence essa entidade maligna. Não é com oração, não é com jejum. Claro que isso vai impulsionar você ser quebrantado para você ofertar. Mas, na verdade, você vai ser um canal de Deus, uma bênção de Deus, quando você oferta, quando você dizima e dizima com alegria, de acordo com o valor. Já falei aqui, por exemplo, se você oferta 1 centavo e o meu vizinho oferta 1 milhão, por exemplo, eu oferto 1 centavo, o meu vizinho oferta 1 milhão, mas eu oferto com alegria, com satisfação, glória a Deus, aleluia. O meu vizinho, poxa, eu tenho que ofertar na casa de Deus, não suporto. Poxa, se eu pudesse fazer isso, qual oferta que Deus vai aceitar, queridos? A minha oferta de 1 centavo, a oferta de 1 milhão dele, para Deus não vai valer nada. E vice-versa. E vice-versa. Daqui a pouco eu estou com 1 centavo, para que eu vou dar 1 centavo na igreja? Poxa, não sei o que e tal. E o meu vizinho chega com 1 milhão, chega lá tal, e oferta com amor, com carinho. A oferta que Deus vai aceitar é dele, e não a minha de 1 centavo. Porque perceba que não é o valor, é a intensidade, é a intenção, é a forma que você oferta, é o meio pelo qual você oferta, é quando você oferta. Como, quando você oferta. Entendeu? Então, você precisa compreender essa verdade. E diz versículo 8: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Queridos, ou seja, é Deus que faz abundar a graça, porque Deus chama aquele que garante, queridos. Deus chama aquele que ele garante. Deus não chama os capacitados, e capacita aqueles que chama. Deus não me chamou, né? Não me chamou capacitado, ele me capacitou. Deus não te chamou capacitado, Deus te capacitou, né? Então, Deus, ele chama aquele que ele capacita aquele que ele chama, né? Então, tem gente que pensa que ele é dono do mundo, né? Que Deus está no controle, querido. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de absolutamente tudo. Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle do mundo todo, né? E muitas das vezes a gente não vai, a gente tem que ser desprovido, né, da nossa suficiência para ser totalmente dependente de Deus, né? Para ser totalmente dependente de Deus, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai fazer. Uma vez que o Espírito Santo faz, que ninguém desfaz, acabou. Acabou. Não há como uma pessoa cheia do Espírito Santo e a pessoa fazer a vontade da carne. Não existe isso. Não existe isso. Não há como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e fazer a vontade da carne. Não existe isso. Nós temos que ir para a Bíblia, queridos. Estudar a Bíblia, ver a Bíblia, o que a Bíblia fala. Amém? O que a Bíblia fala tem que ficar com o que a Bíblia fala. Amém? Tem coisas que o Espírito Santo vai te falar, vai te revelar. E aí você tem que ficar com aquilo que a Bíblia fala. Vamos lá. Conforme está escrito, espalhou deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente, ou seja, financia alguém, ao que semeia, que leva a palavra e pão para comer, também multiplicar a vossa sementeira e aumentará os frutos de vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós e se dê graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus.
Então, queridos, quando você abençoa alguém, quando você multiplica alguém, você vai ser abençoado. Deus não vai deixar ele faltar nada. E, queridos, e o conceito de riqueza não é você ter dinheiro. Riqueza é você ter felicidade. O sucesso, alguém já dizia, tem um livro secular que diz o seguinte, que o sucesso é ser feliz. Né? O sucesso é ser feliz. Queridos, quantas pessoas elas gastam milhões, quantas pessoas gastam até bilhões em algo vã, vil, em algo pérfido, sórdidos, né? Quantas coisas as pessoas gastam dinheiro em coisas banais, né? E não sabem investir em algo que é proativo, algo altruísta, algo que é divino, né? E assim, eu coloquei algo aqui para apenas dar uma direção, né? Para você fazer o seguinte, invista em si nos outros, queridos. Aquilo que nós falamos, você tem que investir em si. Invista em conhecimento, invista em cursos, invista em palestra, invista, leia livros edificantes, invista em si. Isso vai ser muito bom para você. Isso vai abrir sua mente, vai abrir sua cabeça, entendeu? Porque melhor do que você ter o sucesso é você ser preparado para o sucesso. Alguém já dizia, que já falei aqui, que a melhor coisa da vida é você ser preparado, não você ter aquilo que você tanto deseja, mas você se preparar para aquilo que tanto se deseja. Eu escutei ontem uma pregação que diz como uma bênção ou maldição. Ou seja, Deus preparou Davi, Deus preparou José, Deus preparou Moisés, e até o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi preparado. Né? Ele só alcançou o ministério aos 30 anos. Porque às vezes o peso da bênção, queridos, é um peso muito forte. E a pessoa tem que ter, queridos, uma psicológico, emocional, espiritual para suportar algo que venha no tempo certo. Quando você não tem o tempo certo, aquilo esmagaria, a bênção esmagaria você. Quando você não está preparado para algo, e algo, por mais que seja uma bênção, por mais que seja uma coisa tremenda, ela vai esmagar você, ela vai perecer você, ela vai destruir você, por mais que seja uma bênção, né? Às vezes a pessoa sonha muito em ter um emprego, mas chega lá no emprego, ele afasta de Deus, afasta da família e destrói a família. Estou falando em tese, tô falando em tese, não estou falando que isso é uma regra e nem isso acontece sempre. Né? Mas para a pessoa que não está preparada, às vezes a pessoa que sonha em ser pastor, mas na primeira decepção da igreja ela se frustra, aí ela abandona até o evangelho. Às vezes a pessoa quer um carro, Deus dá um carro, a pessoa coloca para outros meios, outros propósitos. Às vezes a pessoa quer uma quantidade de dinheiro, mas tem pessoas que têm uma quantidade de dinheiro, a primeira coisa que vai fazer é esquecer de Deus. Às vezes a pessoa quer até mesmo a salvação de um parente. Quando ele consegue a salvação do parente, quem desvia é ele. Então, queridos, você precisa estar preparado. Eu sempre falo aqui, não ignore o tempo e o processo. Não ignore o tempo e o processo. Necessário nós passarmos pelo processo. É necessário nós passarmos pelo processo de Deus. Porque quando você ignora o tempo e o processo, queridos, você vai ter problema lá na frente. Tem coisa na minha vida que eu falei, Senhor, agora eu entendo porque Deus colocou nas minhas mãos. Deus não colocava nas minhas mãos de primeira. E eu me achava capacitado, preparado. Mas Deus falou comigo, não, meu servo. Assim que você se capacita para algo, eu vou lhe dar. Agora faça planos. Se organize nos seus termos. Faça plano. Né? Faça plano nos seus termos. Organize nos seus termos. Porque sonhar faz parte, querido. Fazer plano faz parte. Fazer plano é divino. E assim eu fazia. Né? Então, só que Deus falou comigo o seguinte, muitas das coisas é no tempo de Deus, não na hora de Deus. É na hora de Deus, não no meu tempo. Porque existe o Kairos e o Cronos. O Kairos é o tempo o Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é o tempo do homem. O Cronos é aquilo que te vê no relógio. É 1 hora, 2 horas, horas, segundos e minutos. Né? Por exemplo, meio-dia é o tempo, né, no Kairos que todo mundo almoça. À noite, provavelmente à meia-noite, é o tempo que todo mundo dorme. Mas no Cronos de Deus não. No Cronos de Deus não. O
crono de Deus, ele vem qualquer hora, qualquer momento, de madrugada, qualquer momento, uma bênção que não está programada por você, para você receber. É o crono de Deus. É, como diz a Bíblia, a plenitude dos tempos. Né? O crono de Deus tem a ver com a plenitude dos tempos. Jesus não veio no tempo do homem, Jesus veio no tempo de Deus. Embora Daniel e Abraão viu, né, esse tempo. Embora Daniel e Abraão viu esse tempo. Mas Jesus não viu Jesus não veio no tempo do homem. Jesus veio no tempo de Deus. O arrebatamento não vai vir no tempo do homem, é no tempo de Deus. A sua vitória, queridos, por mais que você jejue, por mais que você se prepare, por mais que você leia, por mais que você busque, por mais que você leia a Bíblia, não vai vir no seu tempo. Vai vir no tempo de Deus, no cronos de Deus. Então você precisa fazer separação entre crono e kairos, no kairos de Deus. O cronos é o tempo que Deus lhe dá para você se preparar, para você orar, para você fazer leitura da Bíblia, para você investir nos outros, investir em si mesmo. Como é que você investe nos outros? Orando, declarando, intercedendo, buscando a Deus pela vida das pessoas, profetizando, declarando. Como é que você investe na vida das pessoas? Você abençoando com aquilo que você pode abençoar, com R$ 10, R$ 20, R$ 1. Isso tudo é investimento, querido. Como você investe nos outros, uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Tudo isso é você fazer parte do investimento nas outras pessoas. Quando eu falo investimento em pessoas, não é somente dinheiro, querido. A mentalidade grega é que vai dizer que é apenas dinheiro, mas não é dinheiro. A mentalidade vai dizer o seguinte, de Deus, que pode ser um tempo, você pode ligar para alguém. Você sabia que você pode ou escutar alguém, você já está ajudando alguém, só escutar, tá? Você não vai falar nada, você não vai fazer nada, apenas escutar. Você saber que você está ajudando alguém. Porque na psicologia, o homem, ele tem algum momento do homem ele tem necessidade de falar, né, de verbalizar, e isso que alivia a alma. Então, você precisa entender esse aspecto. E, queridos, você fazer sonhos, né? Você fazer sonhos, você ter uma vida que você venha sonhar, sim. Agora, você precisa sonhar. É errado que um cristão querer ir para Disney? Não é errado. É errado que um cristão ir para Israel? Não é errado. É errado um cristão querer ter um carro bom, importado? Não é errado. Agora, é errado quando você coloca isso diante de Deus, não coloca isso diante de Deus. Porque tudo nós temos que colocar diante de Deus, querido. Tudo nós temos que colocar diante de Deus. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudade por causa da excelente graça de Deus que é em vós. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Então, queridos, o dom que dá é Deus. Dom é algo que vem de Deus para nós. Talento é algo de nós para Deus. Por exemplo, alguém tem um talento de tocar violão. Alguém tem um talento de cantar. Alguém tem um talento de pregar. É um talento. Agora, o dom, ele é algo de Deus para nós, né? Que vem diretamente de Deus para nós. Então, queridos, faça sonhos, planeje, né? Poupe para os seus sonhos, queridos. Depois de fazer isso, faça um plano. Você que tem um plano de viajar, você que tem um plano de ter uma empresa, você que tem um plano de ter o seu negócio. Não importa aqueles que foram na sua frente, dê glória a Deus. Queridos, glorifique a Deus pelo sucesso de todos. Glorifique a Deus pelo sucesso de todos. Isso também é um princípio. Se dependesse de você, todo homem teria um iate, um avião, uma Lamborghini, uma Bugatti, uma Ferrari, né? Uma casa, uma mansão, né, em Hollywood e tal. A gente tem que pensar assim, o sucesso de todos, independente de quem quer que seja, que todos venham a ser abençoados, né? Então, isso é um princípio porque a Bíblia fala que nós devemos desejar bem aos outros, né? Se depender de nós, cada um de nossos vizinhos, né, o mundo todo, sem exceção, teria tudo isso, né? Seria um multi-mega bilionário, milionário, porque nós temos que ter uma visão altruísta. O que ele faz com aquilo que ele tem é problema dele. Agora, que nós devemos ter esse desejo de querer bem a todo mundo, isso é um princípio. Então, queridos,
A questão é você se comportar, é você se alinhar com aquilo que Deus tem na sua vida. É você se organizar em seus termos. É você, queridos, investir em si, investir nos outros. E, primeiramente, ser um ofertante, um dizimista, né, da obra do Senhor. Você ser uma pessoa que venha ser graciosa, queridos. Você venha ofertar com alegria, com satisfação. Você não vê, você quando você ofertar, tire um momento para agradecer a Deus pela oferta que Deus vai te dar, ou pela semeadura que Deus vai colocar no seu coração, porque isso, queridos, é semente, não somente para a vida física, mas para a vida espiritual. Então oferte com amor, oferte com gratidão, oferte com alegria, oferte com todo o zelo da sua alma e Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai fazer você enriquecer. Você é um rico, queridos. Você é uma pessoa rica, você é uma pessoa milionária e você não sabe. Às vezes você tem saúde, às vezes você tem prosperidade, você tem um lugar para morar, e isso que importa. Só que você às vezes olha para a gama do vizinho e faz com que você não perceba o quanto rico você é, o quão abençoado você é. Alguém disse que se você tiver água encanada, luz elétrica e uma casa para morar, você já é mais rico do que praticamente 90% da África, da população da África. Então, queridos, tudo se dá no termo que você está. Tudo se dá na visão que você tem. Então, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa altruísta, seja uma pessoa que se contente com aquilo que você tem, mas que você vai atrás dos seus sonhos, sim. Seja agradecido a Deus, agradeça a Deus pelo prato de comida que chega na mesa.